Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui para mais uma aula de número 10, de escatologia, sobre o tema As Bodas do Cordeiro. Tá? A nossa visão é uma visão pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista. Para essa aula, eu estarei me baseando muito nos ensinos do pastor J. Dwight Pentecost. Tá? Já falamos dele na aula anterior, ok? Manual de Escatologia. Porque a linha dele é uma linha seguida por grandes escritores aí, de escatologia, com essa visão. Ele mais ou menos fala o que todos falam, na sua grande maioria. A gente sempre vai encontrar divergências, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, né? Vai falar a respeito, por exemplo, a hora que as bodas acontecem, qual é o momento, vamos falar o local das bodas, quem serão os participantes dessas bodas. Pode parecer óbvio, tá? Falar é esse grupo ou aquele grupo, mas há uma discussão aí, tá, okay? Porque pega-se parábolas da Bíblia e às vezes confunde em que momento essas coisas acontecem. Então, e quando a gente for falar de parábolas, né, das bodas do Cordeiro, a gente vai se deparar com alguns pontos polêmicos que nos obriga a dividirmos, né, entre as bodas do Cordeiro e a ceia do Cordeiro. E onde acontecerá isso aí, né? A gente também vai estar discutindo aquela expressão do Senhor Jesus, quando ele celebra a ceia, e ele fala que essa ceia ele só voltaria a repetir num outro momento. Que momento é esse? O que Jesus fala ali? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que a gente lê na internet, algumas citações em livros, ok? Sobre o casamento judeu, de uma judia, a preparação, e tentar ver a relação disso com tudo que a gente ouviu falar do tribunal de Cristo e também das bodas, tá bom? Então vamos lá. As bodas do Cordeiro. Em muitos trechos da palavra de Deus, nós vemos citações onde o Senhor Jesus ele se apresenta como o noivo, tá? Ou a Bíblia cita ele como o noivo, tá? A gente vai ler algumas passagens bíblicas aqui, tá? Por exemplo, João 3:29 fala assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está o meu gozo, já este meu gozo está cumprido. Quem pronunciou essas palavras foi João Batista, quando falou acerca de Jesus, tá? E questionava ele, né? E ele apontava para Jesus como o esposo da esposa, né? Jesus estando desposado, tá? É muito importante a gente entender também que no Velho Testamento alguém que estava comprometido, às vezes era chamada como desposado. Tá? A gente vê, por exemplo, Maria estava desposada com José. Ainda não haviam contraído núpcias, havia um compromisso já entre eles. Tá? Bom, Romanos 7,4 também fala a respeito de uma relação de marido e mulher. O texto é um pouco longo, eu não vou ler, tá, em Romanos 7, mas é aquele que cita que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E ele começa a fazer uma relação do amor que tem um pelo outro e o amor que ele tem também pela igreja. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, nós encontramos assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, a igreja hoje ela é preparada. Tá? Cada vez que nós ouvimos uma ministração na igreja, cada vez que somos orientados, instruídos, redarguidos, corrigidos, escolha a palavra que for, é Cristo cuidando da sua igreja através daqueles que ele levantou para fazê-lo. Então, os pastores, como Paulo aqui, têm a função de preparar essa igreja, tá? Porque são canais de Deus para nós, para que sejamos preparados, lavados, banhados,
purificados, santificados, né? Cristo santifica a sua igreja através da palavra que nós ouvimos. Tá? Então, os pastores, os obreiros, os pregadores são instrumentos de Deus que fazem a obra do Senhor, né? São embaixadores de Cristo que estão santificando, purificando a sua igreja. Olha que interessante também, em Efésios 5, do 23 ao 27, depois do versículo 32, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, olha que interessante. Quando Deus está falando conosco através da sua palavra, quando nós lemos a Bíblia, que é a boca de Deus, tá? O que está acontecendo? É um processo de amor. Cristo está demonstrando o amor. Quando ele fala conosco através da sua palavra, ele está nos amando, tá? Santificando, purificando com lavagem da água. Cristo, a fonte da água viva, a palavra de Deus é uma fonte, né? Pela palavra, tá? Olha que coisa tremenda. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O objetivo, o esforço de Deus, através da sua palavra, é isso. Ele apresentar a sua igreja a si mesmo. Ele prepara para apresentar a si mesmo. Tá? Entenda bem, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quem nos santifica é a palavra. É uma longa conversa aqui. O sangue de Jesus perdoa, ele purifica de todo pecado. Tá? Mas a palavra é ela que nos lava, né? Que nos santifica. Aí o versículo 32 de Efésios 5 fala assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A união mística de Cristo com a igreja é um mistério. Tá? Nós celebramos os casamentos e nós citamos, né, que o casamento entre um rapaz e uma moça simboliza a união mística de Cristo com a sua igreja. Tá? Vamos lá. Na translação da igreja, Cristo aparece como noivo que leva a noiva consigo, para que o relacionamento que foi prometido seja consumado e os dois se tornem um. Que coisa linda, né? Então, Cristo e a igreja como um corpo todo, tá? E aí não vai ter placa de igreja, tá? Não vai ter um casamento com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, ou com alguém individualmente, tá? Tem gente que acha que pode ser crente desigrejado, tá? Ele não... Interessante, né? Como é que a pessoa não se dá bem com igreja nenhuma, tá? E ele não tem vínculo com igreja nenhuma. Como é que pode, né? Como é que ele vai lá na glória, né? Se apresentar como Cristo, como igreja de Cristo, né? Ele se isola, ele faz parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. Independente da placa da igreja, nós precisamos estar juntos, né? Nós precisamos cear. A ceia é um momento de comunhão de Cristo com a sua igreja. O desigrejado, como é que ele faz, né? Como é que ele toma a ceia? Ele escolhe: vou tomar ceia aqui, vou tomar ceia ali. Ele começa a criar subterfúgios e atalhos para ter uma vida longe de qualquer vínculo com o ministério. Os ministérios estão aí levantados por Deus, né? Deus levantou pastores. A legislação nos obriga que tenhamos uma denominação, tenhamos um vínculo num cartório. É importante isso para termos organizacionais, para termos legais. A igreja tem que ter um representante. Tá? Então veja bem, naquele dia vai subir a igreja independente. As placas ficam aí, os templos vão ficar aí, e a igreja sobe, se junta, porque ela é o corpo de Cristo.
e como o corpo de Cristo. Nós vemos aqui que Cristo ele banha esse corpo, ele purifica esse corpo. Amém? Continuando. A hora das bodas. Que momento que será que acontecerá as bodas, tá? Acredita-se que o momento será entre o arrebatamento e a segunda vinda, tá? Então nós temos o arrebatamento, em seguida temos o tribunal de Cristo, que é imediatamente, tá? A igreja recebe galardões, a igreja recebe vestes de linho branco, que lá em Apocalipse fala que o linho branco representam a justiça dos santos. Nós estudamos o tribunal de Cristo na aula 9, tá? A aula anterior, tá? E aí, imediatamente, começam as bodas do Cordeiro, tá, ok? Ao finalizar as bodas do Cordeiro, nós temos o momento da ceia do Cordeiro, ok? Mas, veja bem, as bodas acontecem, pelo nosso entendimento e pelo que a gente vai estudar aqui, após o tribunal de Cristo e antes de Cristo descer com sua igreja novamente, ok? Para a terra na sua segunda vinda. Tá? A gente vai ver os versículos, já comentamos isso nos outros tantos vídeos que fizemos aí, a gente vai reforçando, repetindo algumas coisas para que o conceito vá entrando no entendimento, você vai assimilando. Olha o que diz aqui, ó. Olha que coisa interessante. Conforme Apocalipse 19:7, as bodas já terão ocorrido na segunda vinda, pois a declaração são chegadas as bodas do Cordeiro. Tá? Em 19:7 é mencionado, são chegadas, já é vinda, já é manifestado. Tá? Eu vou ler o versículo aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas ou são chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Então nós estamos vendo aqui, ó, a igreja já está pronta, tá? Já são chegadas. E com base no que a gente sabe que dá uma ideia de algo concluído aqui. O tempo verbal aqui, o aoristo, o tempo verbal da palavra elten no grego, traduzido por chegadas, significa um ato já concluído, tá? Mostrando que as bodas já foram consumadas, ok? Então esse momento ele já aconteceu aqui, tá? Esse casamento, ele parece que ele segue o Bema, após o Bema. O que foi o Bema que nós estudamos? O Bema é o tribunal de Cristo. Então, após o tribunal de Cristo, acontecem as bodas, tá? A gente conclui isso porque no versículo 8 do capítulo 19 de Apocalipse fala assim, tá? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Tá? Então, a igreja está adornada, de que forma? Com seus atos de justiça. Tá? Cristo recebe a igreja no tribunal, ele adorna ela com seus atos de justiça, ele veste ela, tá? Para o casamento. Tá? Que coisa linda, né? A igreja adornada com as suas obras. A gente falou tanto na aula anterior sobre o galardão, sobre as nossas obras, as obras úteis e as obras inúteis. Meu Deus, que as vestes que nós usaremos, Senhor, as vestes que nós usaremos, irmãos, serão as obras que nós temos feito, as obras úteis. O que nós temos feito pelo reino é a tua roupa. A tua roupa, meu irmão, a tua vestimenta, o vestido nupcial seu será a tua dedicação. Limpar um banco de igreja, chegar mais cedo para poder entrar no banheiro, ver se tem papel higiênico lá. Isso é trabalho, né? Para que quando a igreja entrar, ela encontre.
Você que chega na igreja e você viu uma sujeira no chão, você tem o carinho de pegar para que o irmão tenha um culto, né? São tudo coisas que parecem pequenas, mas são coisas que só Deus está vendo. São coisas úteis, são coisas que ninguém vai bater palma para você, que você não vai aparecer no púlpito, não vai aparecer num vídeo como esse, mas está registrado lá nos céus. Oh, aleluia. Tudo que você fez, aquele que você aconselhou, aquela pessoa que você aconselhou e ninguém ficou sabendo, aquela pregação que você fez para alguém que ninguém ficou sabendo, olha que coisa linda, aquelas que souberam também, né? Mas eu quero evidenciar que a nossa obra no Senhor, nosso trabalho no Senhor não é vão, ele vira vestes de núpcias. Oh, irmãos, no altar, a noiva, ela quer subir com aquela roupa branca, quer estar bonita, ela quer sair bem na foto, né? Se prepara, ela quer aquele vestido de noiva, uma preparação, todo um cuidado para escolher o vestido branco. Querido irmão e querida irmã, preparemos o nosso vestido nupcial com as nossas obras. Então veja bem, como a igreja ela já aparece já com as vestes, e as vestes são os atos de justiça nas bodas, então deduz-se o quê? Acontece o quê? Ressurreição, arrebatamento, se encontram nos ares, tribunal de Cristo, o bema de Cristo, premiações, galardões, vestes brancas, o Stéphanos, né, que é a coroa, que depois é depositado no pé do Senhor Jesus, porque nós recebemos uma coroa de vitória, mas Jesus ele tem um diadema. Diadema, né, era uma outra expressão que traduzida é uma coroa imperial que o Senhor Jesus tem. A ele a honra e a glória. A gente recebe uma recompensa. Okay? Com ele reinaremos como esposa. Okay? Então, desse modo, as bodas devem acontecer entre o tribunal de Cristo. O tribunal aconteceu aqui e a segunda vinda. Estou falando de bodas. Eu não estou falando de ceia do Cordeiro. Uma nova pergunta que também parece ser óbvia. Onde será? Qual é o local das bodas do Cordeiro? Bom, então, se Cristo arrebata a sua igreja nos ares, ok? E depois ele volta, né? Ele volta. E a gente estudou que diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda é que a primeira, o Senhor Jesus, ele vem até as alturas e espera receber a sua igreja. Ele se junta com a sua igreja. E na segunda vinda, nós estudamos que ele desce até a terra e ele pisa em terra. No arrebatamento, ele não pisa na terra. Ele encontra a igreja nos ares. Tá, ok? E na segunda vinda, ele pisa na terra. Ora. Então, se Jesus ainda, nesse momento, ele ainda não voltou, não é a segunda vinda, então entende-se que ele ainda está nos ares. Então a gente compreende que as bodas do Cordeiro acontecerão semelhante ao tribunal de Cristo, acontecerão também nas regiões celestiais. Olha o que diz aqui, ó. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. Esse é o momento da segunda vinda. Quer dizer, antes, tá? De chegar nesse versículo 14, acontecem as bodas, que nós lemos no versículo anterior, tá, ok? Continua o texto em Apocalipse, aí aparece ele descendo, tá, ok? Então, por uma ordem, vamos dizer assim, cronológica, tá, ok? As bodas aconteceram antes da descida dele. E olha, os exércitos dos céus, né? Aqui são a igreja, tá, ok? Outra coisa interessante, por exemplo, como citação, Filipenses 3:20 fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tá, ok? Nas regiões
celestiais. Cabe aqui um comentário, tá? A gente já citou em outras passagens que as bodas do Cordeiro representam o casamento. A palavra bodas representa casamento, tá ok? A gente finaliza esse tópico também falando o seguinte, citando mais um versículo em Filipenses 3:20 que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tá ok? Bom, um novo ponto aqui. Quem serão os participantes do casamento, das bodas do Cordeiro, tá? Parece óbvio dizer que esse evento ele inclui quem? A igreja, que noiva, e Cristo. Tá? Mas aí você tem parábolas bíblicas que começam a confundir um pouco a cabeça de todo mundo. Né? Então, vamos por partes. Quem vai participar? A gente estudou aqui em Ressurreições, os vídeos sobre ressurreições, que Israel só vai ressuscitar depois que Cristo vem na sua segunda vinda. Então, se Israel, os mortos, os santos do Antigo Testamento, com base em Daniel 12, do 1 ao 3, Isaías 26, 19 a 21, com base nesses textos, a gente chegou à conclusão que, os grandes estudiosos, né, e a gente aprendeu com eles, que entende-se que os santos do Velho Testamento vão ressuscitar quando? Após, na segunda vinda de Cristo. Tá? E nós estudamos também que em Apocalipse 20, do 4 ao 6, santos da tribulação também ressuscitam na segunda vinda. Inclusive, há uma dificuldade de entender se esses que aceitaram Jesus, né, durante a grande tribulação, eles passam a ser esposa ou eles se encaixam numa outra situação que a gente vai falar a seguir, ok? Vamos continuar aqui, ó. A gente tem que, nesse momento, fazer uma diferenciação entre casamento, as bodas, e a ceia das bodas. Tá? A gente tem que isolar. Então você tem um momento de casamento e você tem um momento da ceia. Você tem um momento da festa. Okay? Você tem celebração do casamento, bodas do Cordeiro, e você tem celebração da ceia. Tá? Eu queria citar aqui, por exemplo, com base em alguns textos bíblicos, a gente acredita que as bodas do casamento acontecem nos céus, nas regiões celestiais, e a ceia do casamento, tá? A festa do casamento lá nos céus, e a ceia, a festa acontece na terra. Tá? Em Mateus 22, do 1 ao 14, nós temos a parábola das bodas. Em Lucas 14, 16 a 24, nós temos a parábola da grande ceia. Em Mateus 25, do 1 ao 13, que é o trecho do sermão profético, que é a parábola das 10 virgens, tá? São trechos onde a gente vê que Israel aguarda o retorno do noivo com a noiva. Então, aí Israel está aguardando a vinda de Cristo com a sua noiva, com a esposa, para que aconteça a ceia na terra. Tá, ok? Entende-se que Israel aguarda o noivo, tá, ok? E ele será, e o período da ceia será todo o período do milênio, tá, ok? Então, Israel, ele é convidado, né? Ele é convidado, bem-aventurado aqueles que são convidados para a ceia. Israel é convidado, tá? Para entrar no milênio como um convidado. Tá? Muitos judeus vão rejeitar, tá, ok? E muitos vão aceitar. E na rejeição também de alguns judeus, ali também, tá? As nações amigas, tá? que na batalha do Armagedon serão julgadas, do julgamento das nações serão julgadas amigas, elas entram também no milênio como quem?
como convidados da ceia do Cordeiro. E os santos da tribulação que aceitaram Jesus, tá? Aí um ponto, tá? Ele vira noiva, ele vira esposa ou ele vira convidado. Eu acredito que eles virem convidados, tá ok? Eles vão ressuscitar no momento da segunda vinda. Então eles entram no milênio também como convidados. Tá? A era da igreja, ela encerra com o arrebatamento. Ok? Então aqueles que ficam, eles passam a ser cristãos, mas não como noiva, não como esposa. Eu sei que é complexo, né? Sei que é complexo, a gente não consegue responder todas as questões, ninguém consegue, nenhuma corrente, nenhuma linha é perfeita. Ela preenche todas as respostas, tá ok? O texto em Apocalipse 19, tá? Do versículo 19, 9, fala assim: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tá? É importante a gente entender o seguinte: o texto do grego não diferencia, o texto no grego não diferencia ceia de casamento de ceia de bodas. Ele é complexo, você não consegue, pelo grego, diferenciar as núpcias, né, do momento da ceia. Porém, analisando todo o contexto e verificando que sempre a Bíblia vem falando sistematicamente da ceia do casamento relacionado com a presença de Israel e Israel estar aqui na terra, então adota-se a visão de que as bodas acontecem, o casamento na glória e a ceia. Jesus vem com a sua igreja para entrar no milênio, para que tenha a celebração da ceia na terra. Tá ok? Aí alguém pode falar assim: olha, mas tem um versículo bíblico que fala que Jesus falou: olha, essa ceia aqui, estou tomando com vocês e só vou tomar novamente lá no céu. A gente vê pregadores falarem no púlpito, e eu já fui induzido a falar, porque eu vi tanto e acabei falando, entendeu? Não sei se eu já falei, com certeza falei alguma vez isso, mas, veja bem, a Bíblia realmente fala que Jesus instituiu a ceia e ele celebraria novamente somente nos céus. Vamos ver o que diz o texto. Mateus 26, 27 a 29, você pode pegar texto paralelo nos outros evangelhos, vai dar a mesma explicação. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. O texto fala que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Não está dizendo o céu. Está dizendo o reino de Deus, no reino do Pai. Ok? Provavelmente o reino milenial. Ok? Então a gente entende que a presente era testemunhará, tá? O início, o desenvolvimento e a conclusão do propósito de Deus, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Atos 15, 14, tá? Bom, nós falamos no início que nós iríamos também mencionar um pouco a respeito do casamento judeu, tá? Eu não sei se existe aqui muita história, muita fábula, a gente vê nos livros, vê em algumas literaturas, vê na internet. Eu não posso afirmar que isso é verdade, tá? Não sou um profundo conhecedor, mas eu vou repetir aí o que a gente tem ouvido falar. Há quem defenda, né, que o noivado ele acontecia
se estabelecia lá um vínculo. Então o rapaz, ele estava prometido para aquela moça e ele se ausentava um período para preparar uma casa, ok? Preparar a morada, tá? E isso poderia levar até 2 anos. Eu não sei se o pessoal conta essas histórias para forçar os acontecimentos da Bíblia, mas suponha que seja verdade, tá? Vamos colocar aqui como uma historinha a mais, tá ok? Se for verdade, é muito lindo isso, ok? Bom, Cristo, ele foi assunto aos céus, ok? E a gente acredita que um dia para Deus, né, são 1000 anos, ok? Então nós vemos aí 2 dias, o Senhor Jesus aí, que é o período da igreja, tá ok? Esses 2 anos aqui, talvez fazendo uma alusão ao período dos 2000 anos aí, tá ok? Enquanto Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Então o noivo está preparando o lugar para a noiva. E a noiva, ela fica na casa dela, aguardando ansiosamente o dia que o noivo venha, tá ok? Para levá-la. E essa busca, esse momento é de sopetão, ele chega de repente, ok? Junto de amigos que se aproximavam da casa da noiva, normalmente à meia-noite, ok? Onde um dos amigos gritava aí, olha, aí vem o noivo, tá? Talvez uma alusão à parábola das virgens, aí vem o noivo, e ela abre a porta, tá ok? E aí ela recebe os amigos, né? E aí se dirigem, né? Ela se dirige juntamente com o noivo até a casa do pai, onde se celebra o casamento, tá ok? E dizem que o noivo, ele traz sempre presentes para a noiva no dia do casamento, trazia presentes. E aí a gente associa com os galardões, o tribunal de Cristo. Cristo vem com galardões. Eis que eu venho, o meu galardão está comigo. Então ele entregava presentes à noiva que ele preparou, ok? E aí eles se recolhem, ok? Ao casamento, e fica um período que normalmente, para as núpcias, e as núpcias normalmente duram 7 dias. 7 dias, os 7 anos, ok? Da grande tribulação. Enquanto está tendo a tribulação, a igreja está tendo as núpcias, tá ok? Então são esses algumas histórias que a gente vai encontrar aí na Terra, tá ok? Eu espero que essa aula tenha lhe motivado a trabalhar um pouco mais para o Senhor, se preparar, porque o Senhor, ele tem preparado para nós grandes coisas. Deus te abençoe e até a próxima aula. A grande tribulação, ou o período da tribulação, é um período de 7 anos, dividido em 2 etapas, de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá? Aliás, é muito comum as pessoas, quando lerem na Bíblia a palavra chifre, não entender. Chifre na Bíblia simboliza poder, tá ok? Quando a igreja foi arrebatada. A igreja foi arrebatada, aí vai nascer o anticristo. Não. O anticristo. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!